até 3 anos na casa, até de 4 a 5 no prédio de trás, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, bondoso e maravilhoso, obrigado, Pai, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui cultuando o Seu nome, Pai. Nesse momento, Pai, que o Seu Espírito possa estar derramando sobre o nosso irmão, Pai, e que as palavras da boca dele venham apenas de Ti, Senhor. E que tudo seja feito para a honra e glória do Seu nome, e que possamos cada vez mais praticar a Tua palavra em nossas vidas. E em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Bom dia, amada igreja, bom dia, visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos, eu gostaria de convidar todos que leiam comigo a passagem que servirá de base para a mensagem dessa manhã, que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Essa é a passagem que vai servir de base, de pano de fundo para a mensagem desta manhã. Gálatas 4, 7, diz assim: Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Antes da gente explorar um pouco mais esse texto, eu vou trazer uma ilustração para vocês fazerem aqui comigo, né, para a gente pensar junto. Vou imaginar que amanhã, pela manhã, você acorda, pega o seu celular, abre a tua conta bancária e de repente tem 30 milhões de reais na tua conta. Aí você conferiu, está tudo certo, não é nada ilegal, aquele dinheiro é seu. Eu acredito que boa parte dos nossos problemas de hoje estariam resolvidos, certo? O que será que a gente faria com esse dinheiro? E é uma quantidade grande, né? Até para a gente ter uma ideia do montante. Se a gente fizesse um investimento básico ali com esse dinheiro, para o resto da vida daria para a gente ter um salário ali de uns 200 mil reais. Acho que dá para viver tranquilamente, né, com esse dinheiro. E é engraçado que essa é uma situação que aconteceu com uma pessoa. Um tempo atrás, um homem chamado Antônio Domingos, um jovem de 19 anos, recebeu um prêmio de 30 milhões de reais. E a história desse homem é impressionante, ele ficou até famoso porque ele conseguiu em pouco tempo gastar tudo. Ele perdeu tudo, viveu de forma totalmente irresponsável, morava em hotéis. Ele comprava carro, ele falava que furava o pneu do carro e ele não queria trocar. Ele ia lá e comprava outro. Ele ia no restaurante, pagava a conta de todo mundo que estava no restaurante. Ou seja, agiu de forma totalmente irresponsável. E é interessante que tem algumas entrevistas desse rapaz, e ele morava numa casinha com a mãe dele, uma casinha que não estava nem acabada, e depois que passa todo esse tempo, ele perde todo esse dinheiro, ele tem que voltar para a casa da mãe, e acreditem se quiser, ele nem terminou a casa da mãe dele. E ele volta numa situação até pior do que antes, e ele tem que trabalhar ali como um auxiliar de garçom, enfim, um faz tudo, e até a data da entrevista ele estava nessa situação. E eu comecei a olhar e existem várias e várias histórias de pessoas que ganham grandes prêmios, uma porcentagem muito grande, mais da metade deles gasta tudo e perde tudo. E é impressionante como alguém consegue perder tanto dinheiro em tão pouco tempo. E pesquisando isso, surgiu até uma outra situação interessante, que eu não estava pensando, mas são aqueles herdeiros. Pessoas que herdam grandes fortunas, muitas vezes herdam impérios empresariais e conseguem acabar com todo o patrimônio da família em pouco tempo. E se a gente vem para a palavra, a gente percebe que isso não é uma situação atual. Desde a época de Jesus existe uma história parecida com essa, né? Todos nós conhecemos, que é a história do filho pródigo. Certo? Em Lucas 15, os primeiros versículos aqui, Lucas 15, versículos de 11 a 13, diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.
Não vou me aprofundar muito na história, mas eu vou trazer alguns pontos aqui, né, que aconteceram nessa história. Primeiro ponto, o filho chega e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Essa herança, por direito, em algum momento, seria dele, certo? Não está errado ele receber a herança em si. Mas o que está errado aqui? O tempo. O tempo está errado. Ele não deveria receber herança naquele momento porque o pai ainda estava vivo. Ele pede a herança adiantada, ele não quer esperar o tempo do pai, ele quer que as coisas aconteçam no tempo dele. Então ele adianta aquela herança e a gente sabe que o que acontece quando ele recebe essa herança? Primeira coisa que ele faz. O versículo 13 diz que não muito tempo depois, o filho juntou tudo ali que ele recebeu e foi embora. Foi para longe do pai, para uma terra distante. Está falhando meu microfone um pouco? Não? Tá. Se estiverem falando, me avisa que eu troco. Ele junta tudo, ele não falou para o pai que ele ia embora. E o pai também não falou para ele ir embora. Mas ele junta tudo que ele tem e vai para longe do pai. E quando ele vai para longe, ele desperdiça tudo aquilo que ele recebeu. Jogou fora toda aquela fortuna em prazeres, em situações ali imediatas, temporárias. E a gente fica pensando, por que será que esse filho desprezou e conseguiu perder toda essa herança? O que ele tinha de errado? O texto dá algumas pistas, né? Fala que o pai tinha 2 filhos. Esse filho qual era? O filho mais novo. Além disso, quando a gente olha, se fosse hoje em dia algum filho pedindo para o pai, falando: pai, eu quero a minha herança, já seria estranho, né? Mesmo na cultura atual, onde hoje os pais não respeitam tanto os filhos, já seria uma situação estranha um filho enfrentar o pai e falar: pai, eu quero a minha parte da herança, você para mim não importa mais. Imagina isso naquela época, naquela cultura patriarcal, onde o pai era o centro da família, onde o pai tinha tanta importância naquela família. Imagina um filho enfrentar o pai e falar: pai, tá vendo tudo isso que você construiu? Metade um dia vai ser meu, eu quero agora. Como se você tivesse morto. Inclusive essa roupa que você está usando aí, pode ficar com shorts, a camiseta é minha, eu quero metade de tudo que é seu. E além disso, a gente sabe que a cultura judaica é uma cultura de propriedades, né? Provavelmente por eles terem sido muito perseguidos, a gente sabe que os judeus têm esse costume de apego à propriedade. Então imagina um filho que chega e fala: metade da propriedade agora é minha. Além disso, ele pega todo esse recurso e leva para longe da família, ou seja, ele desprotege a família. Aquela família tem que passar a viver com metade do que tinha. Ou seja, aquele filho não se importava com o pai, não se importava com a família. Isto mostra uma grande falta de maturidade, uma grande imaturidade, uma grande falta de preparo desse filho. Por essa imaturidade, por essa falta de preparo, é exatamente por isso que esse filho não sabia o que fazer com aquele dinheiro e acaba desperdiçando. E a gente olha nos casos que a gente acabou de comentar, por exemplo, ali do Antônio Domingos, recebeu uma grande quantia e não estava preparado para isso. Gastou de forma totalmente irresponsável, porque não tinha maturidade suficiente para receber o que ele recebeu. Da mesma forma como os herdeiros recebem, mas não estão preparados. Ou seja, a gente consegue concluir que pessoas que recebem uma grande promoção, recebem uma grande bênção, mas que não estão preparadas para essa bênção, têm uma grande tendência a desperdiçar isso. E quando a bênção que é recebida é muito grande, é possível até que essa bênção se torne uma coisa ruim. Se a gente para pensar, essas pessoas ali que ganharam na loteria e perdem tudo, no fim elas acabam numa situação ainda pior. Acumulam dívidas, impostos que não pagam, alguns acabam sendo presos. Pessoas que herdam grandes empresas não sabem o que fazer com elas, acabam numa situação ainda pior por não estarem preparados para receber aquilo. O filho pródigo, o que aconteceu? Ele saiu da casa do pai, recebeu a grande bênção, e onde ele foi parar depois? Junto com os porcos, muito pior do que como ele estava antes. Ou seja, para receber,
uma grande bênção, nós precisamos estar preparados para receber, senão essa grande bênção pode virar uma maldição. Quer um outro exemplo mais simples? Jogadores de futebol, eles não têm uma ascensão muito rápida e muitas vezes eles não estão preparados para receber toda aquela fama, todo aquele dinheiro, e a gente percebe muitos deles que acabam em situações muito ruins, acabam presos, acabam fazendo coisas totalmente erradas, se envolvem com drogas, com armas e coisas do tipo, não é? Uma situação um pouco mais próxima às nossas. Ou seja, nós precisamos estar preparados, nós precisamos adquirir maturidade para receber grandes bênçãos. E o porquê disso? Vamos pensar o seguinte. Imagina que uma pessoa dedicou a sua vida para construir patrimônio financeiro. Ela se dedica, cria uma empresa, e ela erra, ela aprende, ela tem que estudar, ela desenvolve novas habilidades, e ela alcança um determinado nível. Passa um tempo, ela começa a errar de novo, e aprende, e se desenvolve, até que passa um tempo, ela alcança um determinado patrimônio financeiro. Mas toda essa trajetória que ela precisou ter, ela aprendeu, ela se desenvolveu, e ela se preparou para estar naquela posição. Se ela pega todo esse patrimônio, coloca na mão de um herdeiro que está despreparado, o que acontece? Esse herdeiro não passou pelo mesmo processo. Esse herdeiro não está preparado para continuar a fazer aquele patrimônio crescer, mas pelo contrário, ele vai quebrar tudo. Todo aquele patrimônio vai ser desperdiçado. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com você? No texto que a gente leu, eu vou ler um pouco mais, desde o capítulo 1, então Gálatas 4, capítulo 1, nós vamos ler e nós vamos entender que nós, cada um de nós, você é um herdeiro. E você é um herdeiro de uma grande bênção. É importante que você saiba disso. Gálatas 4, capítulo 1 ao 7, diz assim: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aqui, Paulo faz uma analogia com um costume que existia na época, provavelmente uma lei que existia na época, onde o herdeiro, que era menor de idade, ele, apesar de ser dono de tudo, ele ainda não tinha acesso à herança. Ele era tratado como um escravo, da mesma forma como todos os trabalhadores da casa, até o tempo determinado pelo pai. Assim como nós também éramos escravos até o tempo determinado pelo pai, recebemos a bênção de Jesus e não somos mais escravos. Temos agora acesso à herança, nos tornamos filhos e nos tornamos herdeiros. Mas o quanto nós somos herdeiros, né? Qual que é essa nossa parcela na herança? Um outro texto em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Aqui Paulo nos dá uma ideia um pouco maior de qual é a nossa participação nessa herança. Romanos 8, 17 diz assim: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, somos herdeiros juntamente com Cristo. Somos tão herdeiros quanto Cristo. Vocês têm ideia do tamanho dessa herança que nós temos? Existe um universo de bens, um universo de dádivas que nós recebemos, que ainda não conseguimos visualizar de forma tão clara, mas o texto nos deixa claro que nós já somos herdeiros. Inclusive em Efésios 1:3 diz que o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas talvez você esteja pensando, mas isso é uma coisa lá para o futuro? Não é para agora, né? Mas existe um outro versículo, 1 João 3:2, que nos deixa claro, que nos enfatiza que agora somos filhos de Deus. 1 João 3:2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O texto mostra que em algum momento vai haver um upgrade aqui, né? A gente ainda tem algumas coisas para ser manifestadas. Mas em que momento nós somos filhos? Agora. Já somos filhos. Já temos acesso ao Pai. Já temos acesso à mesa do Pai. Isso já nos dá acesso a boa parte da herança. Talvez você esteja pensando, mas eu não estou enxergando essa herança ainda. Eu não consigo visualizar essa herança ao meu lado. Eu pareço tão distante ainda desta herança. Quando a gente volta na história do filho pródigo, existiam 2 filhos, certo? A gente conhece bem o primeiro filho, mas quando a gente olha para o segundo filho, lá no fim, o que acontece? O primeiro filho retorna, e aquele segundo filho, quando percebe que o filho retorna e que existe uma festa, em Lucas 15, lá no capítulo 20, no versículo 28, fala que o filho se encheu de ira. E ele chega para o pai e fala: Pai, tenho trabalhado como escravo todos esses anos e você nunca me deu um cabrito. E agora chega esse filho e você mata um novilho gordo. Sabe qual foi a resposta do pai? O pai fala: Filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No começo da história fala que o pai, quando o primeiro filho pede a herança, o que o pai faz? Reparte a herança entre eles. Ou seja, reparte para o filho mais novo, reparte para o filho mais velho. O filho mais novo já gastou tudo. Tudo que sobrou ali é do mais velho. Ele já tinha acesso à herança. Ele estava vivendo a herança, mas ele estava tão preocupado, tão incomodado em olhar para o lado, tão preocupado em olhar para os erros que estavam acontecendo em volta, que ele não conseguia enxergar o tamanho da herança que ele tinha. Ele estava tão ocupado se sentindo injustiçado, querendo fazer justiça, que ele não conseguia enxergar o tamanho da herança que ele já tinha. Ele estava orgulhoso de ter sempre atuado com o pai, que nunca ter feito nada errado, e esse orgulho, nós já vimos algumas semanas atrás o quanto que o orgulho pode nos cegar, pode ser uma coisa ruim, e esse orgulho cegava ele e não deixava ele enxergar o tamanho da herança que ele tinha recebido. Muitas vezes nós temos reclamado para Deus por um pouquinho e esquecemos de toda a herança que existe em volta. Estamos reclamando de um cabrito, sendo que todo o rebanho já é nosso. A gente poderia ter esse rebanho a qualquer momento. A falta de maturidade deste filho não deixava ele ter acesso àquela herança, ele não enxergava, ele não conseguia tomar conhecimento daquela herança que já era dele. E como a gente faz para acessar essa herança? Como a gente faz? O que eu preciso para estar preparado? Como eu faço para alcançar essa maturidade? E a gente percebe em diversos textos bíblicos que a maturidade, ela vem com o tempo. A maturidade ela não é imediata. A maturidade exige tempo. Inclusive, é por isso que quando nós temos ali em Timóteo, por exemplo, falando sobre os presbíteros, sobre os líderes espirituais, um dos requisitos que existe lá é que não seja um recém-convertido. Porque um recém-convertido não tem como ter maturidade. É necessário um tempo até que a gente adquira a maturidade. Mas será que só o tempo é suficiente? Será que, conforme o tempo passa, todos nós adquirimos maturidade? Ou precisamos de algo mais? Vou dar um exemplo simples. O povo, quando sai do Egito, e existe aquela promessa da terra prometida, poderia ter feito um caminho curto ali. Não era uma distância tão grande. Mas Deus
dá uma volta e espera, até o povo amadurecer, e o povo não amadurece. 40 anos se passam e a grande maioria daquele povo não conseguiu amadurecer e não conseguiu receber aquela herança. Uma pequena parte conseguiu receber, a grande maioria não amadureceu. Ou seja, o tempo não foi suficiente para eles. Em Hebreus 5, o autor de Hebreus fala aqui no versículo 11, Hebreus 5, está se dirigindo ali aos hebreus e fala o seguinte: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, este povo hebreu, neste momento, já devia ser mestre pelo tempo. A essa altura, o autor fala que eles já deveriam estar comendo alimentos sólidos, mas ainda estavam no leite. Ou seja, o tempo não foi suficiente porque eles não tinham o exercício constante. Além do tempo, você precisa do exercício constante de buscar ao Senhor. Você precisa buscar esse amadurecimento. O tempo por si só, ele não vai fazer o trabalho sozinho. E o que eu tenho percebido é que hoje em dia, acredito que seja da natureza do homem mesmo, mas eu percebo de forma muito forte hoje em dia que as pessoas parecem que não querem amadurecer na fé. As pessoas não querem crescer, as pessoas estão acomodadas na posição onde elas estão, as pessoas têm buscado um evangelho, não um evangelho para crescimento, mas um evangelho de conforto. As pessoas têm buscado um evangelho de consolo, um evangelho de prosperidade, e não um evangelho de amadurecimento e de crescimento na fé. O tempo passa e nós continuamos no leite. Ou seja, estamos perdendo tempo. O tempo passa e não estamos amadurecendo. E quando a gente olha as pessoas que foram chamadas por Deus, essas pessoas não foram poupadas das dificuldades. Jesus não poupou os apóstolos das dificuldades para não roubar deles o amadurecimento dessas dificuldades. Paulo não foi poupado das dificuldades de pregar o evangelho para não ser roubado do amadurecimento dessas dificuldades. Quando a gente olha para o Velho Testamento, José foi preso, Davi enfrentou Golias, Moisés, Daniel, podemos falar todos os personagens aqui, que todos eles enfrentaram dificuldades para ser amadurecidos e para atender o chamado de Deus. Ou seja, as dificuldades, sair da zona de conforto é o que vai nos fazer amadurecer. E não ficar sentado, confortável e sendo servidos. Não fomos chamados para ser servidos, fomos chamados para servir. E nós somos sim abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas para isso nós precisamos nos preparar e amadurecer para receber essas bênçãos. Se não estamos amadurecendo, não estamos preparados para receber a nossa herança. E será que vale a pena? Qual que é o tamanho dessa herança? Será que a gente consegue ter ideia do tamanho da herança que nós temos recebido? Eu vou ler uma última história aqui em Mateus 15, uma história interessante, vou passar rápido aqui por ela. História da mulher cananeia, Mateus 15, versículo 22. Mateus 15, 22, diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, no caso Jesus, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Vou fazer uma pausa aqui neste ponto.
aqui Jesus deixa claro para essa mulher cananeia de que existia um processo, existiam etapas que iam ser cumpridas. Por conta da promessa que foi feita a Abraão, primeiro Jesus veio para os judeus. Em algum momento ele acessaria os gentios, mas ainda não tinha chegado a hora. E é por isso que Jesus fala: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. E continuando, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Parece uma resposta extremamente agressiva do Senhor aqui, né? Mas o que o Senhor está querendo dizer é: filhos e cachorros não têm o mesmo lugar na casa. Aquela mulher, apesar dela ser aceita, dela poder conviver e ser bem tratada no meio deles, ela não tinha os mesmos direitos dos filhos. Ainda não tinha chegado a hora dos gentios. E quando ele diz isso, a mulher entende. E ela fala: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Ou seja, a mulher diz: é verdade, eu não quero tomar o lugar dos judeus, mas tem tanta comida que os judeus não estão dando conta. Está caindo, está sobrando, e eu quero me aproveitar dessas migalhas. Eu posso me aproveitar dessas migalhas, porque os judeus não estão dando conta. E o que é interessante é que só dessas migalhas, aquela mulher já conseguiu ter cura e libertação na tua família. Se da migalha que cai da mesa existe cura e libertação, imagina o que não está à disposição daqueles que acessam a mesa como filhos e como herdeiros. Eu vou repetir: se até das migalhas que caem da mesa existe cura e libertação, imagina o que não está disponível para você quando você decide se sentar à mesa como filho e como herdeiro. Essa é a herança que está à tua disposição. Se você ainda não aceitou Jesus, talvez você ainda seja como esse cachorrinho, talvez você seja como aquele escravo de Gálatas 4, mas você não precisa ser mais. Jesus te deu acesso à mesa. Você pode, e só depende da sua decisão, aceitar o Senhor e sentar nessa mesa com o Pai. E se você já é filho, se você já é herdeiro, talvez você não tenha tomado conhecimento ainda dessa herança. E se você não tomou conhecimento, se você não entende o tamanho da herança que você recebeu, pode ser que te falte amadurecimento. Você precisa buscar amadurecimento para conseguir acessar a grande herança que o Senhor te deu. Saia do leite, procure alimento sólido. Saia da terra do nunca do cristão. Eu gosto da expressão que o Alisson usa, né? Deixe de ser o Peter Pan, o cristão Peter Pan. Saia da terra do nunca, onde ninguém quer crescer, e busque crescimento e busque amadurecimento. Se você ainda está reclamando e choramingando por um cabrito, você provavelmente não viu o tamanho do rebanho que você já recebeu. Você precisa buscar mais ao Senhor, você precisa fugir das discussões inúteis, das divisões, procure se relacionar mais com o Senhor, ore mais ao Senhor, medite na palavra dia e noite, converse com o Senhor de forma constante, jejue, cuide do teu próximo, sirva e não espere ser servido. Todos nós sabemos o que a gente precisa fazer para amadurecer. Eu tenho certeza que cada um de vocês sabe qual é o ponto que você precisa fazer e o que você precisa deixar de fazer. Todos nós sabemos. O que a gente precisa é não só saber, mas a gente precisa agir. A gente precisa agir para amadurecer e alcançar o que nos foi entregue. E se você quiser continuar a ficar quietinho no teu canto, se você quiser ficar com o seu leite, existe um risco. Hebreus 12, de 15 a 17 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus.
que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú, por falta de maturidade, também tinha uma herança que estava sendo passada ali desde Abraão, um direito de primogenitura, e ele entregou essa herança em troca de um prato de lentilha. E quando a gente lê, é muito curioso, né? Quando a gente lê a história de Esaú, e o único versículo fala que Esaú pega o pão, pega o ensopado, comeu, levantou e foi embora. Ou seja, ele perde uma herança que se perpetuaria por gerações em um único versículo, com atitudes ali que duraram alguns minutos. Pela fome dele, ele deve ter comido aquele prato de lentilha em pouquíssimos minutos, passou algumas horas, ele já estava com fome de novo. E ele entrega toda aquela bênção por um prato de lentilha. Por falta de maturidade, Esaú entrega a sua bênção por um prato de lentilha. Por falta de maturidade, o filho pródigo desperdiçou toda a sua herança com prazeres e em pouco tempo estava ali junto com os porcos. Por falta de maturidade, você pode estar desprezando a tua herança. Cuidado para não desprezar a herança que Deus te deu. Você já é filho, você já é herdeiro e você já tem acesso à mesa do Pai. Cresça, amadureça no Senhor e acesse a sua herança, essas bênçãos que já são suas. Que o Senhor possa nos abençoar e nos cuidar nessa jornada. Amém?